A paz do Senhor. Vamos fazer menção no livro de Neemias, capítulo 1, versos 5 e 6. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. 6. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Amém? Senhor, eis aí a tua palavra lida. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Depois de Neemias ter recebido a notícia de que os muros de Jerusalém tinham sido arrebentados, quebrados, e que o povo de Jerusalém tinha sido levado cativo, e alguns outros conseguiram fugir, mas que a cidade de Jerusalém estava completamente destruída, ele levou um susto. Ele se sentou, ele chorou. Depois ele se lembrou que tinha que buscar o Senhor para poder ter um resultado. E a primeira busca que ele fez foi jejum e oração. Contra todo mal, amados. Jejum e oração. Não há saída. Vida em comunhão e santidade com Deus só com jejum e oração. Podemos perceber aqui na palavra claramente que ele faz confissão do pecado. Todos nós pecamos, todos nós erramos todos os dias. Pecamos contra o Deus de Israel. Pecamos e devemos pedir perdão, sim, rasgar nossos corações e entrar lá dentro do nosso ser, ver que estamos errando, que estamos pecando e sabermos pedir perdão ao Senhor em jejum e oração. Senhor, eu tenho pecado nisso, perdoa. Minha casa tem pecado nisso. Perdoa, Senhor. Perdoa, porque Jesus foi à cruz do Calvário, morreu. Ai, cravo nas mãos, cravo nos pés, sangue. Meu Jesus está morrendo por amor a mim, por amor a ti. Naquele tempo, Jesus ainda não havia vindo em pessoa no tempo de Neemias. Mas cito esse pedaço, porque hoje em dia devemos sempre fazer menção da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por amor a nós, porque o Senhor deu o seu único Filho por amor a nós, para pagar todos os nossos pecados. E como diz a palavra Isaías, como ovelha muda, ele foi ao matadouro, ele foi quieto. Ele não se defendeu, ele podia dizer: eu não fiz nada, eu não quero ser rei de ninguém. Mas não, ele cumpriu a parte dele. E Neemias aqui está cumprindo a parte dele. Quando ele deixou o ai de lado, deixou aquela tristeza, aquele sofrimento, e passou a entender que só Deus podia ajudá-lo a chegar a Jerusalém, porque o rei Artaxerxes não iria de maneira nenhuma, porque ele estava na fortaleza de Suzã. Ele foi levado como cativo, ele era copeiro do rei. Então o que ele fez quando ele recebeu essa notícia? Ele sentou, parou, chorou durante longos dias, mas ele jejuou, ele orou com confissão de pecado. Todos nós somos pecadores e temos que confessar os nossos pecados da nossa família, da nossa casa, o que nós temos feito, confessar ao Senhor. Porque se a gente confessar de todo amor, Ele vem com a sua compaixão
e nos garante a vitória, assim como garantiu a vitória de Neemias. Assim como Neemias rasgou o coração dele e falou: e vós vos converteis a mim. Foi assim que Deus falou. E guardareis os meus mandamentos. Neemias traz a memória do Senhor o que ele falou. E vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Neemias aqui, quando ele faz confissão do pecado, ele traz a memória de Deus. Ele traz a memória de Deus, ele relembra ao Senhor que o Senhor sempre junta os seus, ainda que os seus estejam espalhados, perdidos, cativos, humilhados, ou mesmo separados da onde deveriam estar. Ele vai sempre juntar. Mas para isso temos que usar das nossas armas: oração, jejum, confissão do pecado, que está na oração, e buscar o Senhor na madrugada. A palavra fala: te busquei na madrugada. Temos que buscar o Senhor na madrugada. Não adianta tirar o nosso tempo para o Senhor, porque não é tirar tempo, é ganhar tempo estando com o Senhor. Cada vez que estamos lá na casa do Senhor, cultuando o nome dele, louvando e glorificando, estamos ganhando tempo. E cada vez que estamos fazendo a obra do Senhor, falando da palavra do Senhor, estamos ganhando tempo. Então é necessário a confissão dos pecados. É necessário, sim. Se nós queremos obter sucesso nas nossas vidas com o Senhor, nós temos que ter muito amor no coração pelos irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas e fazermos confissão dos nossos pecados. Ainda que cativo, como Neemias estava ali como copeiro do rei, ele tinha que experimentar todos os alimentos e bebidas antes que o rei comesse. Se tivesse veneno, quem ia morrer era ele. Ó, mas Deus é tremendo. Nunca permitiu que o rei fosse envenenado, porque Neemias, o servo do Senhor, estava ali. E Deus não permite que os seus sejam ceifados. Os seus são levados pelo Senhor. O inimigo não ceifa. E Neemias, após confessar tudo isso ao Senhor, após fazer essa oração de profundo arrependimento, contando os pecados de Jerusalém, contando o que estava acontecendo, ele traz a memória do Senhor, que o Senhor iria juntar todos os escolhidos para habitar no nome do Senhor. Estamos com essa palavra. E dali, já no capítulo 2, Neemias vai ter de encontro com o rei, como ele tinha todos os dias. E naquele dia ele estava muito abatido, ele não conseguia, ainda que ele sorrisse de lado, mas ele não conseguia esquecer, não conseguia deixar de demonstrar o sofrimento da alma dele, como o coração dele sofria por amor a Deus e a sua pátria, por amor a Jerusalém, por amor àquele lugar, local onde ele havia nascido, onde a família estava. E ele foi saqueado. E nesse momento de muita humilhação ao Senhor, jejum, rogo, oração, boca no pó mesmo, nesse momento de muita humilhação, Deus ouviu dos céus e trouxe a vitória para Neemias conseguir sair dali, né, daquele lugar, daquela fortaleza de Suzã.
A palavra diz que era uma fortaleza. Olha, fortaleza é algo tremendo. Guarda por todos os lados, muros altos, não tem como ultrapassar. Fortaleza é algo tremendo. Então ele chegou ao rei, e o rei observou no rosto dele que o sofrimento dele não era de tristeza. O sofrimento dele não era de tristeza. O sofrimento dele não era de dor, de doença, mas era sofrimento da alma. A alma dele chorava por amor a Jerusalém. Então o Senhor Deus comoveu o coração do rei após Neemias ter orado, jejuado e ter feito confissão dos pecados. E ter trago a memória de Deus o que ele havia prometido, né? Que juntaria o povo. Quando ele trouxe isso à memória de Deus, Deus foi tremendo, Deus foi maravilhoso e abriu as portas para Neemias. Hoje em dia, devemos ficar com essa coisa mesmo, porque a palavra, ela é viva, ela é nova, ela é eficaz. Devemos estar orando ao Senhor, confessando os pecados, clamando o sangue de Jesus, clamando, sempre clamando, pedindo a Deus por misericórdia, rasgarmos nossos corações, clamarmos o sangue de Jesus, que só o sangue de Jesus pode limpar todos os pecados, todos os males, e confessarmos a Deus tudo o que temos feito. Pedimos perdão em nome de Jesus. Aí sim seremos aceitos pelo Pai. Porque ninguém chega ao Pai se não for por Jesus Cristo. E que o Senhor possa estar falando mais aos nossos corações, porque hoje nós queríamos falar só disso. Oração, contar nossos pecados para Deus, jejuar, fazer a obra do Senhor. Hoje nós só queríamos falar sobre isso, sobre mais nada. Porque Deus está conosco. Deus é o nosso auxílio, nosso ajudador. Deus é fogo consumidor. Ele consome aqueles que mexem com os filhos dele. Ele consome. Mas Deus, ele é tremendo. Nós não precisamos pedir por justiça, não. O Senhor é a nossa justiça, a nossa bandeira. A palavra é muito clara nisso. Eu louvo e glorifico o nome do Senhor, porque nós temos um justo juiz. Nós temos a alegria de servir um Deus que, quando nós abrimos nossos corações, Ele atende o desejo do nosso coração. Porque o desejo do nosso coração só é colocado, está em prática quando é o desejo de Deus. Porque coração enganoso, Deus não prospera, mas Deus prospera aquele sonho que Ele mesmo colocou nos nossos corações. Fiquemos nas bênçãos do Senhor. Eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém.